Você sabia que, segundo a Kabbalah, a maioria das pessoas, e isso provavelmente inclui você, vai ser testada 10 vezes na vida? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayet Hanan, hoje focando nos parágrafos de 69 a 70 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bom, como eu falei antes da vinheta, a Kabbalah diz que, claro, nós temos testes na vida, né? Nós passamos por provações, por desafios, como você quiser chamar. E aí o Zohar vai explicar um pouco o que são essas provações, para que elas acontecem, e ele vai ser, na verdade, bem específico. Ele vai dizer que a maioria de nós, 98% da população, vai passar ao longo da vida por pelo menos 10 testes. E dá pra gente saber quais são esses testes. A gente já vai entrar nisso. Bom, então a primeira coisa, de onde que vem essa ideia? Abraão. Abraão é o primeiro personagem, digamos, a ter uma relação muito pessoal com Deus na Bíblia, né? Vocês devem conhecer a história. Abraão é um homem diferente da sociedade em que ele vive, um homem com valores diferentes, com uma crença diferente, e isso chama a atenção de Deus. Então Deus começa a ter uma relação pessoal com Abraão. Mas para forjar esse laço, Deus testa Abraão 10 vezes. Tá? E aí, esses 10 testes pelos quais Abraão passa, e daqui a pouco eu vou citar quais são eles, o Zohar diz que são testes que nós provavelmente também passaremos. Claro que não exatamente, né, no mesmo sentido, mas se a gente entender o simbolismo desses testes, a gente também vai ter na nossa vida. Bom, para que esses testes são feitos? Como eu falei, para forjar uma relação nossa com Deus. Mais especificamente, o Zohar diz, lembrando para nós, que Abraão é a Sfirá de Hesed, ou seja, de amor. Esses testes são feitos para a gente criar um laço de amor com Deus, ou para Deus testar, né, quanto a gente ama ele. Então, pode ser um conceito até um pouco difícil, porque a gente fala assim, nossa, mas vai testar o nosso amor, vai mandar coisas difíceis para a gente fazer, para ver se a gente ama Deus? Sim, e a ideia é essa, tá? É como se Deus mandasse desafios para a nossa vida, dificuldades, para ver como a gente vai reagir. E se isso vai fazer com que a gente queira se ligar a Deus, se ligar à espiritualidade, ganhar luz e ser pessoas melhores, ou se isso, digamos, vai corromper a gente, né? Se com esses desafios, com esses testes, a gente vai ficar ranzinza, magoado, se a gente vai se tornar uma má pessoa, se a gente vai abandonar o caminho, tá? É mais ou menos isso para isso que esses testes servem. E o Zohar chega a explicar, inclusive, que depois você tem 2 níveis de amor, não vale a pena a gente talvez elaborar aqui, mas você pode chegar numa coisa que se chama o grande amor, Ahavá Rabbá, né, em hebraico, ou Ahavat Olam, um amor inclusive pelo mundo. São 2 níveis extremamente elevados, mas não estamos falando aqui de um amor que fica só com Deus, né? É um amor que se estende para toda a coletividade, ou Ahavat Olam, um amor para o mundo, para toda a humanidade mesmo. Bom, e aí, vamos lá, esses 10 testes pelos quais Abraão passa, obviamente também estão ligados às 10 Sfirot, né? Num vídeo como esse do Zohar Diário, que é mais curtinho, eu não vou fazer toda a série de relações, mas você que talvez já conhece um pouquinho de Sfirá, de Árvore da Vida, vai fazer os laços. E outra coisa, como eu disse, eu vou falar os 10 testes de Abraão no literal. Não quer dizer que nós vamos passar pelos testes literalmente como Abraão, a gente tem que tentar entender o simbolismo, tá? Num vídeo como esse eu não vou conseguir elaborar cada um dos 10 testes, mas qualquer coisa a gente pode até usar os comentários, as perguntas para interagir. Tentem ver o que aquele teste representa metaforicamente, tá? Bom, o primeiro teste pelo qual Abraão passa é ser mandado, ser ordenado a sair da sua cidade, do seu país, né? Então o famoso Lech Lecha hebraico. Lech lecha me'artzecha u'mimoladetcha u'mibeit avicha. Sai da tua terra, da tua pátria, da casa do teu pai. Esse é o primeiro grande teste que Abraão passa, e repito, nós podemos passar na nossa vida. Segundo teste, ele é forçado a ir para o Egito por causa da fome que há na terra de Israel. Então, uma vez que ele já saiu de casa, chega na terra de Israel, vai viver bem? Não, ele tem que sair de lá e ir para o Egito por causa da fome. Terceiro teste, Sara é tomada dele pelo faraó, né? Então ele chega no Egito, o faraó olha para Sara, vê que ela é bonita e simplesmente rapta ela. Quarto teste, ele tem que ir para uma guerra contra 4 reis. Isso acontece quando o Lot, né, o sobrinho dele, é feito prisioneiro e ele decide ir na guerra contra esses 4 reis. Quinto teste de Abraão, ele tem que pegar
Agar como sua esposa, né? Casar com Agar, ou pelo menos procriar com Agar, porque a Sara não podia ter filhos. Então ele tem que fazer uma escolha de não vou procriar com a minha mulher, que eu tanto amo, que eu tanto gosto, que eu quero ter a descendência dela, eu tenho que aceitar uma outra pessoa para ter o filho. De novo, vai pensando que isso representa metaforicamente, tá? Não quer dizer que literalmente na sua vida você vai ter que abandonar seu cônjuge ou sua cônjuge para ficar com outra pessoa. É o significado disso. Sexto, ele teve que se circuncidar numa idade adulta, na velhice, na verdade, né? E o difícil que é isso, o desafio que é isso. Sétimo, Sara de novo é pega, né? Só que agora por um homem chamado Avimelech, não pelo faraó, por Avimelech. Então, são dois aspectos da Sara ser pega. Também é interessante pensar sobre isso. Oitavo, ele tem que mandar a Hagar embora. Quando a Hagar finalmente tem um filho, Sara tem um filho, e aí a Sara começa a ficar com ciúme da Hagar e fala para o Abrão, manda ela embora porque ela é serva. E o filho dela é inferior ao nosso, né? Nesse sentido, não quero ela em casa. Mas o Abraão tem um coração bondoso, ele é o símbolo do amor, como a gente falou. Para ele não é fácil fazer isso. Nono teste, ele tem que mandar o seu filho Ismael embora. Então, na verdade, o oitavo e nono teste são juntos. Ele está mandando embora tanto a Hagar, que é uma progenitora, como o filho Ismael, né? Tem que mandar os dois embora. E o décimo teste, que também é ligado ao filho, o sacrifício de Isaac, chamado sacrifício de Isaac, mas na verdade o termo correto em hebraico é a amarração de Isaac, porque ele não chega a sacrificar, né? Então, é ele achar que vai sacrificar Isaac e fazer quase que todo o processo até o fim. Vocês conhecem a história. Ele chega a levantar a faca, né? Pôr o Isaac sobre o altar, amarrá-lo, colocar as coisas para queimar em volta, a lenha, chega a levantar a faca e aí o anjo para ele. Então esse foi o décimo teste dele. Ele vê se ele ia entregar o próprio filho ou se ele ia fazer os finalmente para entregar o próprio filho. Enfim, esses 10 testes, então, tente refletir o que eles representam na sua vida. Se você quiser fazer um exercício adicional, tentar ligar com as Sefirot, né? Abrão está liberando a energia de cada uma dessas Sefirot. E, lembrando, a Kabbalah diz que nós todos vamos passar em algum momento da vida por esses 10 testes para a gente forjar uma relação com Deus e a gente ter uma relação amorosa com esse Criador. Um bom dia a todos e tudo de bom.